Se você não souber qual é a corrente esperada aqui no teu circuito, sempre comece pela escala maior. Você não corre o risco de danificar o seu instrumento. E se a escala for muito grande, então você vai reduzir o posicionamento do teu seletor de escala e até de forma apropriada as tuas pontas. Nós vemos que 70 mA, se eu começasse aqui na escala de 20 amperes, que seria a escala maior, eu vou perder um pouquinho de resolução, mas eu consigo perceber, olha lá, eu consigo perceber que essa faixa de 20 amperes é muito grande, ela é mais do que suficiente para medir a minha corrente, e que também é seguro, com o valor de 70, usar a escala de 200 mA, que é menor do que a escala de 20 amperes, mas é segura para medir a corrente do meu circuito. Então, voltando aqui para a escala dos miliamperes, eu vou colocar aqui de novo e vou verificar os mesmos 70 miliamperes, 73, 74 miliamperes aqui no meu circuito, ok? Não se esqueça sempre dessa regra de começar por uma escala maior. E quando estiver medindo corrente e terminar a sua medição, volte sempre às suas pontas de prova quando você terminou para a posição de tensão. Retire o seu seletor da escala de corrente, porque isso evita que você, esquecendo as pontas na posição errada, você venha provocar um curto se você for usar o seu multímetro para medir tensão logo em seguida e por um acaso esquecer de ajustar aqui as pontas e o seletor. E se nós fôssemos representar aqui no nosso desenho, completar ele aqui com o que nós acabamos de fazer com o multímetro para medir corrente. Então ficaria assim, ó. O nosso instrumento, o nosso multímetro, ele seria como que colocado aqui. E aí nós teríamos a ponta de prova positiva ligada aqui, a ponta de prova negativa ligada aqui, ok? Isso no desenho, se a gente tivesse que colocar como o nosso instrumento foi ligado. Mas o que aconteceria se a hora que eu vou fazer a medição eu conectasse assim, olha. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ao contrário. A ponta preta no polo positivo, a ponta vermelha no polo negativo. Exatamente como nós vimos na medição de tensão, o que vai acontecer é que nosso instrumento vai medir a corrente, mas vai aparecer aqui um sinal de menos. Vai aparecer aqui um sinal indicando que a corrente tem o sentido contrário nas minhas pontas de prova, ou que ela está invertida. Quando eu ligar corretamente, a vermelha aqui e a preta aqui, então a medição será como nós vimos no vídeo, sem o sinal de menos. E se ao invés de eu medir a corrente aqui, eu abrisse o meu circuito aqui embaixo e colocasse as pontas de prova aqui embaixo? Não ia mudar nada. A medição de corrente, ela pode ser feita em qualquer ponto aqui do circuito, que o instrumento vai medi-la corretamente. Não importa se eu estou medindo do lado de cima da lâmpada ou do lado de baixo da lâmpada. Perceba também que toda a corrente do circuito que circula aqui atravessa o meu instrumento, ou seja, passa por dentro do meu multímetro para poder fechar o seu circuito. Por isso é muito importante que você use um instrumento que suporte essa corrente, porque se ela for muito alta, o seu multímetro funcionaria aí como um fusível e ele poderia ser destruído. Afinal de contas, quando estamos medindo a corrente dessa maneira, como nós já dissemos, toda a corrente do circuito atravessa por dentro do seu instrumento e inclusive pelas suas pontas de prova, que também devem ser capazes de suportar a corrente que você está medindo. É por isso que aqui no instrumento nós vemos também uma observação importante. Quando nós olhamos aqui para o local das pontas de prova, vamos tirar as pontas aqui para ficar mais fácil de ver.
você pode ver com facilidade ali que na escala de 20 amperes ele tem uma observação. Aqui na escala de 20 amperes tem uma observação 15 segundos máximo. Isso quer dizer que o fabricante desse instrumento determinou em testes que você tem segurança para medir uma corrente de 20 amperes, passando aqui pelas pontas de prova, se esse tempo em que você deixar essa corrente circular aqui de até no máximo 20 amperes, permanecer aqui ligada por no máximo 15 segundos. São observações de segurança que vão fazer com que você, ao medir corrente, respeitando essas observações, não tenha nem danos ao seu instrumento, nem uma surpresa desagradável. Por isso você deve sempre usar pontas de prova de boa qualidade, para que quando for usar o seu instrumento fazendo esse tipo de medição, elas também suportem essa corrente de 20 amperes, conforme é especificado aqui para esse instrumento. Uma outra coisa importante que você saiba, nós medimos corrente assim, como nós colocamos aqui no desenho, com o instrumento em série. Com o instrumento configurado para medir corrente, a sua resistência interna aqui é muito baixa. É como se ele fosse apenas um fio que completa o circuito. Isso quer dizer que, quando nós estivermos com o multímetro configurado em corrente, é importante que ele seja colocado em série com a carga, que no nosso caso aqui é a lâmpada, que vai limitar a corrente que circula pelo meu circuito. Em outras palavras, existe uma situação que nós nunca deveríamos fazer, que é ter um multímetro preparado para medir corrente e conectá-lo no nosso circuito desta maneira aqui. Eu estou com o meu instrumento todo configurado para medir corrente, mas se eu conectá-lo em paralelo com a minha carga, isso significa que ele estará também em paralelo com a minha fonte de tensão, em paralelo com a minha bateria, com a minha pilha, com a minha fonte de energia, da maneira como nós já dissemos. A resistência interna desse instrumento é muito baixa, ou é como se ele fosse apenas um fio, seria a mesma coisa que nós colocássemos em curto, ou provocássemos um curto-circuito na nossa fonte de tensão. Perceba que se essas pontas forem encostadas aqui, ou aqui e lá, ou aqui e aqui, em qualquer desses pontos nós estaremos provocando um curto-circuito. Por quê? A corrente sairia aqui pelo polo positivo, entraria no meu instrumento, que vai equivaler aí nesse caso como se fosse um simples fio, vai atravessar o instrumento e vai voltar aqui, ó, diretamente para o polo negativo. Isso é um curto-circuito. Levaria valores de corrente bastante altos e se essa fonte de tensão for capaz, ela conseguiria destruir o meu instrumento. Se não tiver nada aqui, um fusível ou algum circuito de proteção aqui, conseguiria talvez até colocar fogo nas minhas pontas de prova ou algo assim. Então nunca conecte um instrumento configurado para corrente em paralelo com a sua carga, em paralelo com a sua fonte de tensão. Isso vai provocar um curto-circuito. Por isso é muito importante ter cuidado. Após medir o corrente com o seu instrumento, nunca o deixe configurado assim. Porque se você se esquecer e for medir a tensão aqui, o que vai acontecer é que será provocado um curto-circuito através do seu instrumento. Isso não terá bons resultados. Então, conectar um multímetro assim no circuito é algo que você nunca deve fazer. Essa é uma situação de risco e que poderia levar a uma situação de um acidente ou a perda do seu instrumento ou qualquer outra coisa assim. Então, nunca conecte um instrumento configurado para corrente em paralelo com a sua carga ou com a sua fonte de tensão. Lembre-se disso e assim você vai fazer boas medições e vai preservar pela sua segurança e também pela vida útil do seu equipamento. Na prática, nunca conecte as pontas em corrente aqui, nessa situação. Não. A forma correta é conecte em série. Abra o teu circuito
e conecte a medição em série. É assim que você fará a medição de uma maneira segura. Por hoje é isso, nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para acompanhar o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que um vídeo novo for lançado. Agradecemos muito a sua atenção, a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.